Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, dois convidados. O físico Maurício Queiroz e também o arquiteto Alessandro Lopes, que é especialista em cidades inteligentes. Boa tarde, é um prazer recebê-lo, Maurício. Boa tarde, Chico. O prazer é meu estar aqui. Muita alegria de poder compartilhar um pouco da nossa experiência científica através da Futuro Renovável. Muito bem. Alessandro, obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde. Obrigado, Francisco. Prazer estar dividindo a bancada aqui com o Maurício. Acho que tem bastante assunto aí interessante, pessoal. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar muito da chamada economia azul, que é a economia que vem dos oceanos. Mas isso os nossos especialistas vão falar bastante sobre isso. E, para tanto, eu tenho agora que chamar o primeiro VT do programa de hoje, que já trata desse tema. Davidson, por favor. Cada um de nós sabe, mesmo sem ser expert no assunto, que o oceano é fonte abundante de energia limpa e renovável. E sabe também, pelas crises mundiais no fornecimento de energia e pelas altas emissões de gases do efeito estufa, que não foram apresentadas, até este momento, tecnologias capazes de trazer à superfície essa riqueza do mar que o mundo precisa tanto e agora mais do que nunca. É que os modelos instalados atualmente nesta fonte de energia, apesar de inovadores, são caros e pouco eficientes, porque permanecem no paradigma das turbinas eólicas, ou seja, são adaptações dos projetos pensados para um ambiente essencialmente gasoso, e isso é o que tem postergado um acesso largo à riqueza energética submarina. Nas correntes marítimas ou das marés, essas turbinas permitem que todo o escoamento se dê através dos vãos livres entre as hélices na área de varredura, que é por onde o volume de água flui mais rapidamente, no chamado efeito Venturi, levando consigo uma gigantesca e desperdiçada quantidade de energia. Esse paradigma nós acabamos de quebrar. A nossa turbina é diferente. Ela é não apenas superior em eficiência por ocupar toda a área relevante do escoamento, mas incrivelmente poderosa, porque essa característica, convenientemente combinada com os níveis de pressão do ambiente submerso e seu conjunto de hélices inovadoras, invoca a energia associada à enorme massa líquida ao longo de uma extensa linha de corrente. Incessantemente, já que o motor que impulsiona essas bilhões de toneladas de água tem a potência muito além da nossa escala usual e nunca se desliga. Muito bem, aí está o vídeo das turbinas subaquáticas criadas pelo físico Maurício Queiroz. Está desenvolvendo esse projeto e eu queria saber porque, evidentemente, o custo é uma energia muito mais barata, né? Energia limpa, renovável. Agora, objetivamente, meu caro Maurício, como viabilizar a turbina subaquática? Bom, é uma ótima pergunta. A gente está nesse caminho, né, de tornar viável. Tem algumas fases, né, desse processo de comprovar, né, tecnicamente que a turbina ela é capaz de entregar um resultado superior quando a gente compara com essas outras turbinas, né, que estão aí no mercado. E é claro, né, precisa de investimento, que a gente chama de CAPEX, né, que é o recurso empregado para a construção de um parque gerador no fundo do mar. Isso vai implicar também técnicas de instalação submarina e com certeza essas técnicas têm o seu próprio custo, né? Mas a gente já fez um estudo comparativo, por exemplo, com outras fontes, né? Outras alternativas de tecnologias para a geração de energia renovável e numa escala global, assim, vamos dizer, considerando todos os recursos, tanto de manutenção, operação e a instalação. Esses recursos investidos para uma planta de geração de energia em relação ao potencial que ela pode entregar é muito inferior ao custo global de uma planta, por exemplo, eólica ou solar. Né? Então é viável, né? E a gente está numa fase de provar tecnicamente que essa potência a que a gente vai entregar uma planta de energia no mar é
claro que ela é também relativa ao fluxo do oceano, então a gente tem que entender em cada ponto do planeta, né, onde tem essas correntes, que podem ser correntes de maré ou correntes oceânicas, cada um tem a sua peculiaridade, né? Sim, claro. Mas estudando essas correntes e dimensionando um parque específico para ela, a gente consegue encontrar um caminho viável para a instalação dessas plantas de geração de energia subaquáticas. E na esteira dessa discussão, Alessandro, qual seria o impacto, por exemplo, das mudanças climáticas? Nós estamos vivendo mundialmente um problema seríssimo com relação às mudanças climáticas. E qual seria o impacto numa iniciativa como essa, Alessandro? Total, né? Uma iniciativa como essa, ela dialoga total com as cidades sustentáveis, né? Existe um plano governamental que apoia esse tipo de iniciativa, atende a Agenda 2030, então, ou seja, apostar em iniciativas de energias alternativas e principalmente subaquáticas, a gente já algum tempo atrás estava falando aí do nível de elevação das marés. Sim, claro. Enfim, vamos pensar agora pelo lado positivo, pode afundar algumas cidades ou parcialmente, mas ao mesmo tempo ter mais volume de água para estar gerando energia, Sim. mais forças de correntes subaquáticas. Então, se a gente olha pelo lado positivo, ela começa a fazer cada vez mais sentido iniciativas como a do Maurício e outras tantas que a gente tem aí de energias alternativas. Sim. Para aliviar um pouco todo esse mal que a gente tem, né? De estar preso a energias fósseis, a energias hídricas, mas por meio de outras, como é que eu vou falar? Que gerem um desgaste maior. Sim, da natureza, um desequilíbrio maior, né? Quanto mais natural, sustentável ela for, melhor para todo o planeta, né? E, aliás, vai aliviar o bolso também do cidadão, né? Do contribuinte, né, Maurício? Porque hoje em dia a conta de energia está até, aliás, subindo. Hoje nós vamos mostrar um VT sobre isso, o custo da energia, que realmente é muito alto agora, nessa fase de bandeira vermelha, então. Exatamente. Quanto mais alternativas tivermos, melhores para a gente diluir. Tem uma concorrência até, vamos dizer assim, uma concorrência saudável, mais limpa, saudável. Eu acho que é limpa realmente e saudável essa concorrência em função das turbinas subaquáticas. Agora, Maurício, você também está sendo, o seu projeto, evidente, está sendo incubado pela Fundação Parque Tecnológico de Santos, não é isso? Exato, né? O Parque Tecnológico de Santos tem um papel fundamental, né, no ecossistema de inovação da Baixada Santista. Então, fazer parte desse ecossistema de inovação da Baixada Santista, né, que atrai empresas que estão iniciando, que tem projetos inovadores, e o parque, então, tem essa missão e cumpre muito bem esse papel, né, tem feito isso nos últimos meses, últimos anos. E isso é um impulso, né, para as empresas, para mim, por exemplo, mas para outras empresas que têm tecnologias inovadoras. É um momento ideal, né, um lugar ideal para trocar ideias, para reunir esses atores do ecossistema e avançar cada um no seu negócio junto, com um pensamento único de crescimento. Agora, no seu caso, há recursos também que serão disponibilizados pela Fundação ou não? Ou vem de outras entidades? Vem de outras entidades. O Parque Tecnológico ele dispõe do espaço, né, do ecossistema, então a gente tem atividades que acontecem ali, reuniões com outras empresas do mundo inteiro que vêm para cá, né, que tem interesse na nossa tecnologia, e esse recurso já é muito fundamental para a gente, claro. Né? É muito importante. Agora, os investimentos, os recursos que estão aplicados para levar a finalidade de... viabilizar, digamos. Exatamente, de conseguir cumprir esses estágios que a gente tem do desenvolvimento, né? Esses recursos são recursos bastante substanciais, claro. e então esses recursos vêm de outras fontes de investimento. É preciso o aporte do governo federal, do governo do Estado de São Paulo e, é claro, da iniciativa privada para um projeto que trará benefícios para todos e absolutamente sustentável. Eu vou pedir a licença de ambos, nós temos que fazer um rápido intervalo e em seguida teremos o horário eleitoral, 10 minutinhos, e voltaremos logo depois. Até já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Litoral.
desta quarta-feira, 2 de outubro, e hoje recebendo aqui com muito prazer o físico Maurício Queiroz e o arquiteto Alessandro Lopes, que é especialista em cidades inteligentes. E agora vamos ver o segundo VT do programa de hoje, que trata da conta de luz que está aumentando, está subindo. Davidson, por favor. A luz da sala, o climatizador de ambientes, a geladeira. Na casa do Roger, a conta de luz é cuidadosamente monitorada. Há um mês ele instalou este medidor inteligente, que mostra, através de um aplicativo, quais equipamentos mais consomem energia. Chuveiro elétrico, com certeza, a gente tem 2 em casa, então, às vezes minha mãe tomando banho no quarto dela, tomando banho aqui na parte do meu quarto, enfim, tem esse valor. Airfryer, acho que é algo que a gente usa bastante também, então pesa. E por temer uma conta mais cara, a família pondera sobre a compra de um ar-condicionado. A gente até pensou, cotou, chegou a colocar em carrinho de compras, mas o valor hoje já está muito alto, e colocando ele a gente sabe que vai crescer muito mais. O ar-condicionado é vilão conhecido da conta de luz, mas além dele, equipamentos modernos também entram na lista, como air fryer, computador e videogame. Fazendo em termos de custo, hoje um videogame ligado 4 horas por dia, um vídeo de última geração, vai dar em torno de R$28, R$30, tá? E o consumo em potência desse videogame é similar a uma geladeira. Isso que é bem interessante, tá? Só que a diferença é que a geladeira fica ligada o dia inteiro e o videogame só 4 horas. Só que o prejuízo não é apenas para o bolso. O consumo elevado de energia elétrica também traz danos ao meio ambiente. E segundo a Agência Internacional de Energia, ele deve continuar crescendo, com alta prevista de 3,3% no ano que vem. Um consumo maior, em função principalmente das questões climáticas, aumento do calor, necessidade de utilização de ar-condicionado ou ventiladores, acaba determinando uma demanda maior do que aquela que o sistema elétrico brasileiro eventualmente é capaz de suportar. Muito bem, aí está o VT e a conta de luz. Preparem o bolso porque vai subir. Alessandro, bandeira vermelha agora? Bandeira vermelha, e é uma estratégia, na verdade, de tentar policiar o consumo, né? A bandeira vermelha só ocorre quando a gente tem aí situações climáticas como El Niño, Laninha, ondas de calor, e aí automaticamente todo mundo consome muito mais energia, automaticamente escassez de hídrica, e a nossa fonte principal é hídrica de energia, né? Diferente de ondas ou fluidos diferentes, mas a nossa energia hoje, na predominância, é hídrica. Então, para tentar conter isso, o Brasil tem como estratégia esse aumento da conta para que você se regule e se policie mais. E no mundo que a gente vive, né, de cidade inteligente, tecnologias, Alexas, computadores, tudo conectado, claro que essa residência consome muito mais energia do que consumia. Mas tem a iluminação em LED, tem outras coisas, mas tudo consome. O stand-by consome, você vê quando a gente tem racionamento de energia, a primeira coisa que eles obrigam é que a gente desligue da tomada para nem ficar no modo stand-by. E aí volto e faço realmente esse link. Apostar em energias sustentáveis é a estratégia mundial, né? Cada vez mais, seja por subaquático, seja por flutuação das ondas, seja energia solar, que você vê que ela está crescendo cada vez mais. As pessoas já estão tendo pequenas mini-usinas ou consumindo de redes alternativas. Então, eu acho que, já que estamos aí no momento eleitoral, caberia esses prefeitos, governantes, tendo as suas iniciativas, criar pequenos projetos de começar a fomentar nos seus municípios alternativas para que a gente equilibre. Não estou dizendo para eliminar a rede principal, mas, como o nome diz, é uma energia alternativa. Se a gente tiver algumas situações, iluminação pública ou dentro da residência, alguns elementos que tenham as duas energias, 3 energias dividindo, a coisa começa a ficar melhor e a gente começa a não ter mais tanta bandeira vermelha. É verdade, é por isso que se impõe a energia vinda dos oceanos, né, Maurício? Não tem a saída, é a melhor saída, me parece, não? É verdade. Essa questão, inclusive, da bandeira vermelha, né, como o Alessandro vem contando, tem realmente a estratégia do governo, né, de promover uma conscientização e uma regulação, né,
um consumo inteligente da energia, mas também se deve realmente à ativação das usinas termoelétricas, né, que Sim, tem um claro. custo extremamente maior do que o da energia renovável. Então, esse custo, ele é a gente que paga, né? Então, a gente tem que pagar essa adição de um consumo de energia que é gás ou, às vezes, diesel, né? Então, existem aí esses combustíveis das térmicas que são fósseis, ou seja, eles geram energia, mas também emitem gases poluidores. Isso. Então, esse problema é o que a gente tem para a crise climática. Quando a gente coloca uma energia sustentável, renovável, adicionando na matriz energética nacional, a gente tem como consequência a redução das emissões, e aí a gente contribui favorecendo, né, a luta que a gente trava mundialmente contra o aquecimento global e tentando evitar, principalmente, essa elevação dos níveis dos oceanos, né? Que a gente não quer perder as cidades pro oceano. A gente vai usar as correntes para justamente diminuir, reduzir esse risco que a gente tem de ser inundado, né, por uma onda, vamos dizer assim, do nível do oceano. Mas a onda só para gerar energia, né? Só. Onda, correntes, né? A gente quer que essa energia do oceano contribua tanto para a redução do custo da energia, né? Porque você não vai mais ter que usar energia térmica. Nós somos gratos à energia térmica, afinal de contas, se não fosse por ela, a gente ficaria no escuro. Relacionamento, claro. Né? Porque temos uma época de estiagem aí, né? Então os reservatórios estão com nível muito mais baixos e a gente não consegue explorar totalmente o potencial instalado da energia hidrelétrica. Mas a gente tem que usar outras fontes renováveis que sejam seguras, né? Perfeito. Então, Claro. o oceano é uma fonte segura porque não para. Muito bem, é um grande patrimônio de todos nós, sobretudo aqui na região. Mas, Alessandro, além da economia de luz, como o VT mostrou, as pessoas com essas preocupações absolutamente necessárias, também temos que pensar na economia da água. Exatamente. Até em razão da estiagem hídrica, de pouca chuva em algumas regiões, né? Enfim, porque temos que economizar água também, porque afinal é a fonte que gera a energia. Você vê que é uma situação complicada, porque estamos falando de seca, Sim. estamos falando de um clima meio estranho, com um monte de... Não vou nem entrar numa abordada das queimadas, mas também com todas essas fuligens, com poluições que a gente tem. Qual é a recomendação médica? Beba água. Então você automaticamente tem um consumo. Você tem a sua higienização, consumo de água. E, além disso, você precisa da água para gerar energia. Claro. Ou seja, a água, por mais que a gente brinque aqui, vai levar, tal, pode acontecer até 2050, 2070, mas agora ela já é escassa. Agora ela já está no limite, então... É um bem finito, né? Exatamente, ele é finito. Então, o que a gente tem que fazer realmente é tomar cuidado, ter alternativas para que a gente consiga achar esse ponto de equilíbrio, né? Hoje, você pega exemplos no mundo, a gente fala aqui, Chico, você vê, a gente está falando aqui de uma região, de um espaço, mas se você pensa em outros países, tem muitas ilhas, muitas cidades que às vezes não têm esse recurso, né, de energia. Pois é. E às vezes até a água é uma água mais saloba, não é uma água saudável. Então, quando lá atrás, né, quando eu era criança ainda, lá nos meus 40 e poucos anos atrás, falavam que a água ia virar o ouro, a água é ouro. Ouro, hoje sem dúvida nenhuma. Cada vez mais. Então, quanto mais situações de a gente desalinizar o oceano, tentar melhorar as águas limpas, águas de rios, elas estão cada vez mais escassas. Pois é, não se pode perder isso de vista. É aquela velha imagem da propaganda, sabendo usar não vai faltar. Quer Exatamente. dizer, mas precisa saber usar, não pode haver desperdício. O que se vê é que se perde muito. Você vê estatísticas da Sabesp, é um grande número o desperdício é elevadíssimo em relação à água, por exemplo, né? Pela própria tubulação não está devidamente vedada. Há uma série de aspectos que têm que ser vistos com muito cuidado e com muita cautela. Agora, Maurício, e a questão do custo com relação às turbinas subaquáticas? Você já fez já abordou o assunto, mas de qualquer maneira é custoso. Você acha que é possível viabilizar recursos por parte do governo federal e por parte da iniciativa privada?
Sim, eu acho que não é só possível, mas é necessário que o governo invista em projetos como esse, né, como o nosso, da energia renovável. E essa viabilidade, ela se dá não porque o custo é baixo para a instalação desses equipamentos. Na verdade, é caro, é um projeto de engenharia que se coloca no mar. Isso realmente envolve recursos. Mas quando a gente compara o recurso com o resultado da implantação dessas tecnologias que vão gerar uma energia, né, uma potência elétrica que compensa o investimento, ou seja, o que torna viável um projeto é que o resultado dele, financeiramente, se paga. Compensa. Né? Compensa. Então a gente tem uma possibilidade de instalar recursos para a geração de energia no mar, e quando a gente fala que o governo, né, principalmente o governo federal, o governo do estado também, né, precisa investir, porque a energia é uma riqueza. Então, quando você produz riqueza, essa riqueza também, numa outra mão, vai pagar impostos, né, vai recolher, vai gerar empregos. Então, o investimento em algo... Qualidade de vida, riqueza, né? Exatamente, tudo isso. Um investimento maior do que qualidade de vida. Exato. Então, eu chamo de investimento porque é isso, né? O governo vai receber de volta esses recursos, né? Talvez, né, com um saneamento básico melhor, com mais água potável, porque a energia também ela pode subsidiar, né, o que é o mais caro do processo de dessalinização da água do mar, é a energia, é o que é o mais caro. Então, isso vai se converter em saúde, vai se converter em qualidade de vida, também vai gerar empregos, vai recolher impostos, ou seja, a gente vai ter de volta esse investimento, né? Então, por isso que é tão necessário ter... Só benefício. Só benefício, tem que Muito partir bem, para isso. senhores, eu vou pedir a licença mais uma vez, nós vamos para mais um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião litoral. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião litoral desta quarta-feira, 2 de outubro, e hoje recebendo, com muito prazer, o físico Maurício Queiroz e o arquiteto Alessandro Lopes, que é especialista em cidades inteligentes. Na pauta, energia limpa e renovável, energia dos oceanos, conforme o projeto do físico Maurício Queiroz. E agora temos mais um VT que trata exatamente da energia verde. Vamos ver, Davidson. É integrar diversas políticas governamentais para atrair investimentos em energia limpa e renovável. Energia eólica, solar, hídrica, nuclear, biomassa, biodiesel, etanol, diesel verde, captura e estocagem de carbono, combustível sustentável de aviação, hidrogênio verde. É o renascimento da indústria do Brasil em bases sustentáveis. Está prevista a criação de um fórum com representantes dos governos estaduais e federal, da sociedade civil e do setor produtivo para debater a transição energética. Esse grupo vai produzir anualmente uma carta de recomendações ao Conselho Nacional de Política Energética para aperfeiçoamento das normas. Outra medida é a criação de ações para setores da indústria, transporte, óleo e gás, setores elétrico e mineral. O programa será coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, que irá elaborar uma minuta a ser submetida à consulta pública até o final deste ano. Com diretrizes para a descarbonização da matriz energética brasileira nos próximos anos, a nova política também visa a redução das emissões de gases do efeito estufa. O plano prevê gerar 3 milhões de empregos, com a projeção de 2 trilhões de reais em investimentos em 10 anos. Um novo Brasil que vai nascer de um processo de transformação ecológica, com base na transição energética, e que vai irradiar uma energia nova que vai permitir ao campo andar melhor, está aqui o Fávaro que não me deixa mentir, a indústria andar melhor. Muito bem, está o governo confiante nessa transição energética, Alessandro Lopes. Mas não falaram da energia dos oceanos, né? Não, deixa como hídrica, deixa num combo aí de várias alternativas. Pois é. É assim, como eu comentei, no Brasil já existe
o Estatuto das Cidades, né, das metrópoles. A gente tem a Agenda 21, a gente tem a Agenda 2030. Existem incentivos governamentais para que todo esse tipo de energia alternativa entre. Sim. E a gente tem exemplos já. Hoje no mundo, por exemplo, um dos exemplos que se destaca, ele é no Reino Unido, Sim. a Wave Hub, que na verdade é um espaço dentro dos oceanos para você testar alternativas, como a própria do Maurício. Aqui no Brasil a gente não tem. A gente tem, por exemplo, aqui no nosso litoral, existe um projeto, não sei o quanto ele evoluiu já, mas existe um projeto de energia de ondas de Ubatuba, Sim. que também já está em teste, validações, e acontece. Não tem no Ceará também? Tem no Ceará também. Então, quanto mais as empresas, os governantes olharem isso, até que seja de forma eleitoreira ou atendendo a uma situação governamental, Sim. facilita ideias e soluções como a própria do Maurício traz para cá. Não só dele, como outros, dentro de um hub, como você estava comentando, um parque tecnológico, tem ideias para tudo, de eólica, de solar, reaproveitamento de tubos de queda, de captação de água de chuva. Tem N possibilidades que falta um olhar mais atento desses empresários para que isso realmente gere, a gente comece a ter mais alternativas e mais soluções testadas e, Sim. claro, atendendo ao que se pede, né, dessa descarbonização da nossa energia. Claro. Maurício, gostaria de ouvi-lo. Como é que você viu aí a manifestação dos ministros e do presidente da República a respeito da transição energética? Não, é muito importante, né, que o governo tenha um olhar para esse assunto, né. O Brasil, embora seja um país que tem a matriz energética predominantemente renovável, ainda tem, né, como a gente vai começar a usar hoje, combustíveis fósseis com as termoelétricas. Quando se fala ali sobre hidrogênio verde, né, o hidrogênio verde, por exemplo, é um tema que eu particularmente acredito que é o combustível do futuro. A gente tem que desenvolver muitas coisas ainda, especialmente com relação à armazenagem desse gás, né, que ainda é um desafio, mas é um combustível que pode ser transportado, levado para qualquer região. E para que a gente tenha combustível como chamado de hidrogênio verde, né, é preciso que o processo para a geração desse combustível seja através de energias renováveis. Então, senão ele não é verde. Para ser verde, tem que ser gerado por energias renováveis. E quando a gente fala de energias renováveis, foi citado ali várias, né, eólica, solar. Hoje nós temos um problema com as renováveis, incluindo a hidrelétrica, que é a sazonalidade. Exatamente. As renováveis têm esse problema da intermitência. O sol se põe todos os dias, o vento às vezes não sopra, às vezes fica meses sem soprar, né? Enfim, todas essas fontes renováveis dependem de fatores climáticos, então a gente tem que ligar lá para São Pedro e falar, pô, ajuda aí. Né? Isso aí. Mas, para resolver esse problema, a fonte oceano é segura. É a única fonte renovável que você pode contar com ela o tempo inteiro. Ela não depende de chuva, não depende de sol, não depende de nada. Basta que o planeta continue girando em torno de si mesmo. Que o Sol continue lá, que a Lua continue lá. Mesmo em condições adversas do mar, Maurício? Sim, as condições adversas que a gente percebe no mar estão na superfície. Né? Embaixo, né, no ambiente subaquático, tudo é uma paz. Né? Embora as correntes estejam ali. Né, pode variar uma velocidade. Pode outra, variar. Mas as condições adversas estão na superfície. Como dizem os especialistas, é um mar de energia. Isso. É um mar de energia. Pensando, por favor. Chico, e é assim, e não é difícil. A gente estava conversando aqui, né, rapidamente. Se você pega pequenos vilarejos mais vulneráveis, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, Caruara, Ilha de Ana, e começa... Nossa área continental. Nossa área continental. Tá. E põe uma turbina, vamos fazer um case aqui, pega uma turbina do Maurício, põe como teste piloto para energizar essa região e valida. O custo é menor, você começa a ter dados mais assertivos, você já gera uma sustentabilidade numa área de preservação, que é a área continental, e desafoga um vilarejo
né, uma área da energia principal. Então, quer dizer, dá para fazer de forma palpável, rápida e com investimentos, às vezes até aqui no próprio bolso, sem depender do governamental. Coloca num canal de porto, né, acha uma área que tem uma fluidez boa, coloque, pega ali de repente, vamos usar aqui na nossa região, né, o recém-inaugurado Parque Valongo, energiza o Parque Valongo, vê quanto que deu, tira ele da rede principal e valida. Então, tem como viabilizar esses testes de uma forma mais, vamos dizer, caseira, com pequenos recursos, envolvendo as empresas que estão atrás de ESG, de ODS. Ela pode embarcar numa iniciativa dessa, se beneficiando até para a marca dela. Falar, não, eu aposto, isso aqui atende a ODS tal, de vida marinha, enfim. Tem como fazer, basta realmente um pouquinho de boa vontade. Pois é. Maurício, eu queria só saber de você o seguinte, com relação às fontes de financiamento e tal, para um projeto dessa magnitude. Por exemplo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, despertaria interesse, por exemplo, de uma instituição como a FAPESP, que tem recursos do governo do Estado, que advém do ICMS, do repasse do ICMS, poderia ser uma fonte de recursos para o financiamento de uma turbina subaquática, por exemplo? Poderia. Existem aí algumas linhas de fomento, né, ao desenvolvimento e à pesquisa, e elas estão aí disponíveis, sim, mas não é muito fácil aplicar para essas fontes, né, de financiamento, porque é preciso que empresas como a minha, por exemplo, que é uma startup, já tenham comprovadamente um faturamento mínimo, né? Então, quando a gente está começando, está criando, a gente tem totalmente, né, uma fase de despesas. A gente só gasta e investe, na verdade, né, para o projeto. Então, a gente não tem uma venda, não tem uma comercialização ainda de um produto. Tá. Então, nessa fase que a gente está começando, que a gente está mais investindo, né, do que recolhendo recursos da venda, né, de uma atividade econômica de fato instalada como uma área comercial, sim, é mais difícil de obter recursos, né, de financiamento assim. Então a gente tem que pensar em alguns projetos, em algumas linhas de fomento que tenham como objetivo ajudar essas iniciativas, né, como a minha, a obter recursos sem a contrapartida de ter já um faturamento em andamento, né? Então sim, não é o caso ainda. Alessandro. Bom, a gente pode pegar o exemplo aqui de Santos. Santos tem o tal do Trinc. Sim. Ele é um recurso que pode apostar num projeto desse, por exemplo. Tá? Volto a falar. Existem até porque é um projeto que está sendo incubado pela Fundação Parque Tecnológico. Então, caberia para empresas... falta, às vezes, a gente fala muito assim, falta boa vontade, falta recurso, mas falta também essa divulgação que hoje a Opinião está dando um espaço para várias situações dessa. Eu vejo que aqui na região, principalmente, ou no estado, existem várias iniciativas, várias soluções tecnológicas que não chegam na conversa do bar. Né? Poxa, você viu isso? Olha, existe aquilo. Hoje a gente fala de energia solar mais normal. Você vai comer um pastel, você ouve alguém, olha, eu coloquei uma usina em casa, tal. Mas existem outras, e isso ainda não chegou de forma popular. E aí eu dou uma puxada aí de orelha nas mídias, cabe olhar um pouco mais para essas ideias e realmente colocar isso de uma forma mais comum, mais do dia a dia, da conversa do dia a dia. E aí, claro, tendo na conversa do dia a dia, automaticamente fica mais fácil você pedir apoios e recursos para incentivar esses projetos. Porque uma coisa é verdade, viu, Alessandro? Talentos não faltam aqui na região. Só que a gente acaba perdendo esses talentos, acabam indo para outros lugares atrás desse incentivo. Exatamente. Né? Vou dar um exemplo, não é uma energia, mas trabalha com a questão do meio ambiente. Existe a árvore química, né? A árvore líquida. Sim. Tem um exemplo aqui na Baixada, ela foi desenvolvida aqui na Baixada, não teve apoio aqui na Baixada, ela consegue um apoio em São Paulo, se destaca num evento de Fórmula 1 e retorna para a Baixada. Então você vê, a gente tem aqui situações que, de muitas outras, né, de vários Maurícios, né, que desenvolve, não consegue apoio, sai, e quando a gente olha, pô, mas o cara era daqui. É santista. É verdade. Exemplos não faltam.
Vou pedir a licença de vocês, vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com a Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com Opinião Litoral e agora vamos para o último bloco do programa desta quarta-feira, 2 de outubro, que recebe hoje com muito prazer o físico Maurício Queiroz e também o arquiteto Alessandro Lopes, que é especialista em cidades inteligentes. E falando em cidade inteligente, em oceanos inteligentes, meu caro Maurício, você que é o autor das turbinas subaquáticas para geração de energia dos oceanos, como se daria a manutenção desses equipamentos quando instalados? Bom, é uma manutenção como uma manutenção qualquer, né, vamos dizer assim, que é relacionada à engenharia naval, à indústria naval, né? Então a gente vai precisar de mergulhadores, eventualmente para fazer alguma substituição de partes do equipamento que tem tempo de vida. Então a gente tem lá condições que são totalmente agressivas, né? O oceano é um ambiente agressivo, corrosivo, e isso é muito relevante, e incrustações também acontecem, né? Então a gente tem aqui esse tipo de manutenção que é contra as incrustações. A gente tem um mecanismo que é científico, né? De aplicação de ultravioleta para evitar essa incrustação nas partes mais sensíveis do equipamento, né? E tem partes rotativas, partes móveis e que precisa de algum tipo de olhar, mas que tem um tempo de vida útil. Esses equipamentos, eles são relativamente pequenos, né? Isso significa que quando a gente compara com uma eólica, por exemplo, né, a gente vai conseguir uma potência muito grande com um tamanho de turbina que seja quase 200 vezes menor. Quantas vezes mais de potência? Bom, a expectativa é que a gente consiga com uma corrente de 2 nós, que é 1 metro por segundo, 1,5 metro por segundo, que é um tipo de corrente comum que existe no mundo inteiro, e uma turbina de 5 metros, de 3 a 5 metros, né, a gente pode conseguir uma potência que pode variar entre 3 e 5 megawatts de potência. Mas isso se deve realmente a característica que a turbina tem de interagir com um volume de água muito maior do que aquele que se pensa que é possível interagir. Então, eu até fiz uma analogia interessante com relação a esse potencial, né, comparando com um trem. Então, uma corrente de água, uma corrente do mar, é o movimento de uma grande massa, né, em conjunto. Eu não consigo mover uma parte mais rápida do que a outra no oceano. Esse movimento, ele é único. É um movimento só de uma grande massa. Então, quando eu comparo com um trem, por exemplo, né, a expectativa é que se atue freando um trem por apenas uma roda e espera-se que só aquela roda pare, enquanto o resto do trem continua sem perceber, né, o efeito desse freio ali localizado. Então, as tecnologias hoje prevêem que você vai atuar numa corrente localmente ali naquele ponto, né, e vai absorver ou dissipar a energia que passa por ali, enquanto o resto do oceano continua se movendo sem notar, sem perceber que você atuou ali. Isso é impossível de acontecer. Então, quando você causa uma ação localizada no oceano, você impacta no todo, né? Então, a energia ela é associada a esse todo, por isso a gente tem muito mais potência. Então, quando a gente compara, né, a potência de uma turbina pequena com grandes turbinas que são usadas no vento ou então até no mar, né, que são esses projetos que você citou, Alessandro, lá no Reino Unido, que é especialmente na Escócia, eles são, como a gente até mostrou também no nosso vídeo lá inicial, são turbinas eólicas colocadas no mar. É isso. Né? Então você tem uma perda de energia, você não consegue interagir com a corrente, só com o impacto daquelas partículas de água que se chocam, né, com as pás. Então o que a gente está trazendo é uma inovação com relação a quanto se interage com a corrente. Quando você coloca isso em perspectiva, que você tem uma potência maior, usando turbinas pequenas, você vai ter um custo também menor, vai gerar mais energia e a manutenção também é muito mais fácil, porque é mais fácil atuar numa turbina pequena que você pode simplesmente retirar do mar, você para uma balsa ali, retira do mar, põe em cima da balsa, troca algum colamento, né, alguma coisa que eventualmente já se deteriorou com o tempo, coloca de volta, é uma turbina pequena. Então a gente tem uma facilidade de manutenção com custo mais baixo, que você pode resolver eventualmente num único dia,
né? Sem riscos, né? Então a gente não vai ter ninguém subindo numa torre de Sim. 90, 100 metros lá para trocar um parafuso, né? Sim, Vamos dizer assim. Vamos mergulhar ou com robô ou com mergulhadores. E mergulho é uma coisa super segura. Eu mesmo sou mergulhador, né? Então até um entendimento das correntes vem da minha experiência com mergulho. Então a gente tem uma manutenção que vai custar pouco, né? E vai ser feito com uma periodicidade muito grande, né? O espaço entre as manutenções preventivas é um espaço maior, porque o ambiente do oceano não tem contaminação, né? De algum componente que vai causar um dano maior, como não tem poeira, né? Então tem alguns riscos que estão relacionados ao risco fora do mar. Energia eólica, por exemplo. Exatamente, mas o que é mais importante falar da manutenção, né, é que a gente não tem risco também com colisão com os animais, né? O desenho dessa turbina ele é próprio para que, se um peixe eventualmente quiser atravessar ali ou passar pela turbina, ele não vai ter nenhum risco de colidir com a turbina. Ele tem um desenho que foi pensado na saúde dos peixes também, né, do bem-estar deles. Então, projeto completo, né? Mas tem que ser, né? Precisa ser. Beleza, né? Interessante. Por favor, Alessandro. Não, eu admiro, né, todas essas ideias, projetos, eu acho fantástico. Eu ia perguntar exatamente isso, né, como é que é essa questão em relação à vida marinha, de pequenos peixes, enfim, né, estão lá. E você já respondeu, né, se ela já tem esse desenho e a manutenção sendo com... Porque, assim, o Brasil ele não tem essa cabeça da manutenção preventiva, né? Não adianta. Não tem. Para qualquer coisa. A gente faz manutenção do carro porque tem ali uma regrinha para não perder garantia. E olha lá. Então, se ela tem um espaçamento maior, isso fica muito mais fácil e agiliza demais. E ligar essas turbinas com as cidades é muito simples, né? Você trabalha por microgrid, né? Você vai transitar uma rede nova, paralela, trazendo para as cidades. Então... não tem o porquê não apostar e, como eu falei no outro bloco, experimentar. Faz um piloto, põe isso para rodar. Muito bem. Aliás, nós temos agora, vamos ter, provavelmente já o ano que vem, o início de uma obra secular, aguardada aqui na nossa região há um século, que é a ligação seca, por meio de uma solução túnel entre Santos e Guarujá. Que vem por aí, é o que se espera. Posso, Chico? Claro. Será que uma situação dessa, jogar agora você na fogueira aqui, mas será que esse processo do túnel subaquático não caberia ter as turbinas ladeando ele ou aproveitar a obra e fazer junto? Era essa a ideia, integração. A ideia da colocação era exatamente essa. Quer dizer, daria? Certamente que daria, seria possível sim, seria possível até fornecer energia para todo o sistema de ventilação, de iluminação desse túnel, né, e até além, né, a gente está falando de uma energia no canal, né, ali numa região que tem um fluxo muito grande em alta e baixa maré, então existe uma possibilidade realmente grande de colocar ali, aproveitando as estruturas do túnel, né, então a gente não teria que se preocupar muito com as ancoragens dessa estrutura da turbina, e seria uma solução assim fantástica. Se destacaria em relação aos outros túneis que já tem subaquáticos. Exatamente, seria um modelo para o mundo. Questão de conversar com a autoridade portuária de Santos. Não é? E, aliás, é parceira da Fundação Parque Tecnológico também. Sim. Então, seria um caminho procurar o presidente da autoridade portuária, Anderson Pomini, que é muito preocupado com as relações porto-cidade, o que é muito importante. Então, acho que isso seria, de repente, um caminho para se conversar, já que o traçado vai ser o traçado, provavelmente, da autoridade portuária do túnel Santos-Guarujá. Quer dizer, que é uma grande realização que todos nós esperamos, aliás, há mais de século, viu? Porque o Prestes Maia já defendia essa ligação quando tudo era Santos. Sim. Santos era Guarujá, era Santos, enfim, Bertioga era Santos, e a ligação que o Prestes Maia defendia era uma ligação seca, Santos-Ilha, onde estamos, e Santos-Continente. Então, onde no passado era Guarujá, Bertioga, além da área continental. Portanto, fica aí a iniciativa, a lembrança aí do Alessandro, muito boa, viu? Quem sabe, Maurício, não dá para vincular uma coisa à outra. Eu até posso arriscar que isso vai acontecer. De alguma forma isso vai acontecer. Será percebida a necessidade de ter essa energia renovável, uma fonte ali no próprio túnel. E é uma questão de tempo, tanto quanto a própria instalação do túnel, né, a implantação que não leve 100 anos, hein? Que não leve um século. Se demorar, a gente começa por outros lugares. De qualquer maneira, fica aí uma boa sugestão aqui trazida pelo
pelo Alessandro, como arquiteto que é, e especialista em cidades inteligentes. Seria um exemplo de uma cidade inteligente, não? Total, de uma obra inteligente, né? Claro. Já vai ter intervenção, tem as curvaturas, daria para... Enfim, acho que cabe a pauta, cabe até levar para essas audiências que estão tendo tudo, essa pauta. Por que não energia? Por que isso tudo não pode ficar com energia independente? Iluminação, imagina parar uma luz ali, você depender de uma rede, enfim, ele tem uma vida útil e ele fica autossustentável ali. Olha só que beleza. São soluções que vão aparecendo e, como bem disse o Alessandro e também o Maurício, é preciso que a mídia, de um modo geral, também, assim como estamos fazendo aqui no Opinião, dando espaço para os talentos de Santos, seus projetos, suas iniciativas, que precisam de apoio, que precisam de recursos, que precisam ser debatidos, porque busca-se o quê? Qualidade de vida e o interesse público, sobretudo, não é, Maurício? Não, com certeza, né? Com relação ao próprio túnel, né? Vai trazer uma qualidade de vida, porque não vai ter aquela espera que tem hoje nas balsas. Mobilidade urbana. Né? Mobilidade, mas a qualidade de vida que todos esperamos, né? Respirar um ar puro, não ter o risco de um apagão, como a gente tem ainda hoje nas cidades, né? Um apagão porque já vivemos isso, hein? No governo Fernando Henrique, todo mundo lembra do racionamento, né, Alessandro? Exatamente, né? E principalmente a crise climática, né? Então a gente tá vivendo um franco aquecimento global, as consequências estão aí, a gente está vendo, então assim, não é coisa de ecochato mesmo, né? Como dizem. Absolutamente. A gente tem o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora recentemente, isso acontece também em outras partes do mundo, está acontecendo no mundo todo, né? Então, temos que parar e entender que a gente está fazendo errado, né, nessa escalada de uso de combustíveis fósseis, sem prestar atenção ou sem pensar nas consequências, e a gente tem que realmente fazer a transição energética, né, e gradualmente desligando as fontes de energia que são fósseis e usar as renováveis, especialmente a segura, que é o oceano. Muito bem, temos um mar de energia à nossa disposição, portanto, mãos à obra, né, meu caro Maurício? Muito bem, senhores, olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas temos limitações de tempo e chegamos ao final. Queria agradecer muito a participação do Maurício Queiroz, físico, e também do Alessandro Lopes, arquiteto, no programa de hoje. Muito obrigado a ambos e principalmente muito obrigado a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião Litoral. Muito obrigado e até lá.